Inferência lógica. Vamos entender um pouco sobre a inferência lógica. Nas frases assertivas afirma-se algo como a raiz quadrada de 9 é 3, ou o sol brilha à noite. Já nas frases não assertivas, não entra em jogo o falso e o verdadeiro. Então, na frase assertiva, nós temos o falso e o verdadeiro. E por isso, elas não têm valor de verdade. É o caso das interrogações ou das frases que expressam estados emocionais difusos, né, que são vivenciados subjetivamente. Então a frase, por exemplo, toque a bola, por exemplo, não é falsa nem verdadeira, por não se tratar de uma asserção de juízo. Então, toque a bola. Dentro, contextualizada, a pessoa passa a bola, mas também não deixa de ter um toque na bola, porque para que a bola se desloque é necessário ter um toque na bola. Mas, no entanto, nós entendemos que o toque necessariamente não precisa causar o movimento no objeto. Ok? Então, as frases declaratórias ou assertivas podem ser combinadas de modo a levarem conclusões consequentes, constituindo raciocínios válidos. Então, não há crime sem uma lei que o defina. Não há uma lei que defina matar ETs como crime. Logo, não é crime matar ETs. Ok? Perceba que nós estamos falando, né, tem as suas proposições, né, as suas premissas, né, fazem sentido à sua conclusão. Ao serem ligadas a estas assertivas, na mente do interlocutor vão sendo criadas as condições lógicas adequadas, né, à conclusão do raciocínio. Então esse processo que muitas vezes permite que a conclusão seja antecipada antes que ele possa ler. Isso chama-se inferência. Então o ponto de partida de um raciocínio, as premissas, devem levar a conclusões óbvias. Argumentação e tipos de raciocínio. Então, conforme já visto, a argumentação é o modo como é exposto um raciocínio. Tá certo? Que argumenta, por sua vez, poder fazer uso de diversos tipos de raciocínio. Às vezes, né, claro, né, são empregados raciocínios aceitáveis do ponto de vista lógico. Já em outras ocasiões, pode-se apelar para raciocínios fracos ou inválidos, sob o mesmo ponto de vista. Então é bastante comum que os raciocínios desse tipo sejam usados, né, para convencer, né, pessoas aos seus próprios benefícios. Né. Um bom raciocínio capaz de resistir a críticas, né, precisa ser dotado de duas características: ter premissas aceitáveis e ser desenvolvido conforme as normas apropriadas. Então é bem interessante você ter as suas premissas fazendo sentido e contextualizada a vida, ao espaço, ao ambiente onde você está, e ele deve ser desenvolvido, é claro, com normas apropriadas, ou seja, né, você tem que saber ali o que você está usando de conectivo, por exemplo. Né. Então, dos raciocínios mais empregados na argumentação, merecem ser citados a analogia, a indução e a dedução. Dos três, o primeiro é o menos preciso. A analogia, no caso, é o menos preciso, ainda que um meio bastante poderoso de convencimento, sendo bastante usado pela filosofia, pelo senso comum, né, nos discursos jurídicos, religiosos. E o segundo, a indução, é amplamente empregado pela ciência e também pelo senso comum. E por fim, a dedução é tida por alguns como o único raciocínio autenticamente lógico. Por isso, o verdadeiro objeto da lógica formal. Às vezes, um determinado tipo de raciocínio não é adequadamente empregado. Vamos ver o exemplo. O médico alemão Ludwig, não sei o que aqui,
O médico Ludwig, ele, em 1824 1899, apresentou como argumento contra a existência da alma o fato de que nunca ter sido encontrada nas diversas dissecações do corpo humano. O astronauta russo, o Gagarin, em 1904, e 1968, foi o tempo de vida dele, que é o tempo de vida dele, afirmou que Deus não existe, pois esteve lá em cima e não o encontrou. Então, nesse exemplo fica bem claro que o raciocínio indutivo, baseado na observação empírica, não é o mais adequado para os objetos em questão. Ok? Raciocínio analógico. Se o raciocínio é passar do desconhecido ao conhecido, é partir do que se sabe em direção àquilo que não se sabe, a analogia, que aná quer dizer segundo, de acordo mais logon razão, então de acordo com a razão, é um dos caminhos mais comuns para que isso aconteça. Então, no raciocínio analógico, você pega uma situação, você compara uma situação já conhecida com uma situação desconhecida, ou parcialmente desconhecida, ou parcialmente conhecida, no caso, aplicando a elas as informações previamente obtidas quando da vivência direta ou indireta da situação referência. Então, a força de uma analogia depende basicamente de 3 aspectos. Os elementos comparados devem ser verdadeiros e importantes. O número de elementos semelhantes entre uma situação e outra deve ser significativo. Não deve existir divergências marcantes na comparação. Então, vamos ver alguns exemplos de raciocínio analógico. Uma analogia forte. Ana Maria sempre teve um bom gosto ao comprar suas roupas. Logo, terá bom gosto ao comprar as roupas de sua filha. Analogia forte. Analogia fraca. João usa terno, sapato de cromo e perfume francês, e é um bom advogado. Antônio usa terno, sapato de cromo e perfume francês. Logo, deve ser um bom advogado. Então, o número de aspectos semelhantes entre uma situação e outra deve ser significativo, certo? Mas a conclusão não é válida. Analogia forte. A Terra é um planeta com atmosfera com clima ameno e tem água. Em Marte, tal como a Terra, houve atmosfera, clima ameno e água. Na Terra existe vida, logo, tal como na Terra, em Marte deve ter havido algum tipo de vida. Fraca. Thomas Edison dormia entre 3 e 4 horas por noite, e foi um gênio inventor. E eu dormirei 3 a 3 horas e meia por noite, e por isso também serei um gênio inventor. Então não deve existir divergências marcantes na comparação. Não deve existir divergências, marcantes na comparação. Então está redundante aqui, Uma dessas tem que sair. Analogia forte. A pescaria em rios não é proveitosa por ocasião de tormentas e tempestades. A pescaria marinha não está sendo sucesso porque troveja muito. Uma analogia fraca. Os operários suíços que recebem o salário mínimo vivem bem. A maioria dos operários brasileiros, tal como os operários suíços, também recebem o salário mínimo. Logo, a maioria dos operários brasileiros também vivem bem, como os suíços. Então, pode-se notar que, no caso da analogia, não basta considerar a forma do raciocínio. É muito importante que se avalie o seu conteúdo. Por isso, esse tipo de raciocínio não é admitido pela lógica formal. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não será necessariamente, mas possivelmente isto caso cumpram-se as exigências acima. Então, o esquema básico do raciocínio lógico, nós temos aqui um esquema básico, que você deve entender que isso aqui são premissas, Se, do ponto de vista da lógica formal, o raciocínio analógico é precário, ele é muito importante na formulação de hipóteses científicas. Então, do ponto de vista lógico formal, o raciocínio analógico é precário, mas ele é importante na formulação de hipóteses científicas.
Então aqui tem um exemplo bem interessante. Ó. John Holt, físico e professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, lançou a hipótese em 95. Se verificar no campo da computação uma situação semelhante à que ocorre no da genética, assim como na natureza. Isso constantemente se faz no campo da ciência, né? Você faz uma analogia daquilo que é real, né, e simula em computação. Assim como na natureza, espécies diferentes podem ser cruzadas para obter o chamado melhoramento genético. Um indivíduo mais adaptado ao ambiente na informática, também o cruzamento de programas pode contribuir para montar um programa mais adequado para resolver um determinado problema. Então, se quisermos obter uma rosa mais bonita e perfumada, teremos que cruzar duas espécies, uma com forte perfume e outra que seja bela, diz Roland. Para resolver um problema, fazemos o mesmo. Pegamos um programa que dê conta de uma parte do problema e cruzamos com outro programa que solucione outra parte. Entre as várias soluções possíveis, selecionam-se aqueles que parecem mais adequados. Esse processo se repete por várias gerações, sempre selecionando o melhor programa, até obter o descendente que mais se adapta à questão. É, portanto, semelhante ao processo de seleção natural, em que só sobrevivem os mais aptos. Bom, esse campo aqui da computação, que faz menção à parte genética, nós temos realmente, né, um campo bem interessante aí, que é o estudo dos algoritmos genéticos, né, que estudam realmente essa comparação das aplicações reais da genética para poder obter os melhores resultados, né. É bem interessante. Também é conhecido como computação evolutiva. Bom, com isso, terminamos aqui o Aprender 2.1 e vamos voltar à nossa apresentação. Vamos na próxima aula aprender 2.2, Entendendo os algoritmos.